Qual é o sentido do Brasil aos olhos dos ingleses e dos portugueses? Esse assunto é discutido pela doutoranda Bianca Batista, do Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da UFRJ. Viajantes portugueses e ingleses que estiveram aqui no Brasil e produziram seus relatos e falaram o que é o Brasil. Você poderia falar um pouquinho da sua pesquisa que está prestes a ser defendida? Então, eu trabalho com duas obras, né? A primeira é o livro chamado A História da Província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil, né? Publicado em 1576, né? Escrita pelo gramático cronista Pero Gândavo. E a outra obra, né, é do clérigo editor Richard Hakluyt, chamada The Principal Voyage of the English Nation, né, que são as principais viagens da nação inglesa, publicada em 1600. Né? A minha intenção de comparar obras de nacionalidades diferentes é mostrar as diferentes projeções do Brasil. Né? De um lado, né, o Pero Gândavo tenta a todo custo defender, né, que os portugueses descobriram o Brasil e, em virtude disso, eles eram os verdadeiros proprietários do Brasil, enquanto que o clérigo editor inglês, né, tenta defender a todo custo que os ibéricos não tinham direito de posse nenhum sobre o Novo Mundo e que a América era uma região em que todo e qualquer navegante poderia chegar, ocupar, explorar, e que os ingleses deveriam ser um desses, né, a explorarem e ocuparem a América, em especial o Brasil. Agora, a sua pesquisa envolve questões históricas. Como, então, aplicar nessas questões os parâmetros da linguística aplicada? E a sua pesquisa também é inscrita no Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da UFRJ. Como é que você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Então, esses embates de poder, né, entre nações concorrentes, né, durante esse período das grandes navegações, também se configurava no cenário discursivo. Né? Essa questão, né, da seleção, né, das palavras, né, no texto são determinantes. Né? Na obra do Pero Gândavo, ele afirma a todo momento que o nome da província não era Brasil, mas sim Santa Cruz, porque Santa Cruz foi o nome dado pelo descobridor português. Santa Cruz marcava, né, um compromisso da província com o catolicismo. Né? E o fato de se perpetuar o nome Brasil apagava essa agência portuguesa sobre a região. Né? E também essa ênfase, né? essa defesa do nome verdadeiro, de certa forma, era uma defesa, né, desse direito de posse português sobre o Novo Mundo. Né? Eu acredito que essa questão da nomeação, né, está envolvida com atos de posse. Né? Nomear uma região, né, escrever sobre essa região eram atos de posse, e levando em consideração, né, que diferentes nações, né, alegavam direitos de posse, né, sobre as regiões do Novo Mundo. Escrever uma história portuguesa sobre o Brasil era uma forma de assegurar, né, que o Brasil era uma província portuguesa. E o clérigo editor, né, ao publicar textos, né, ao publicar relatos de viagens, né, de ingleses que estiveram no Brasil, era uma forma de defender, ratificar que o Brasil não era província portuguesa e o Brasil era uma região que poderia ser ocupada pelos ingleses e poderia, né, futuramente ser uma colônia inglesa. Agora, é muito interessante essa pesquisa e todo esse conteúdo. Como é que eu poderia, eu como leitor do seu trabalho, como é que eu poderia entender toda essa pesquisa para os dias de hoje? Então, a minha intenção é mostrar que o livro do Pero Gândavo, né, e o livro do Richard Hakluyt são muito mais do que textos históricos. Né? Esses textos, na verdade, são uma arena de disputa pelas terras do Novo Mundo e, em especial, o Brasil. Né? Eles projetam o mesmo evento de diferentes maneiras, eles projetam eventos históricos, personalidades históricas de diferentes maneiras. Então, a intenção é mostrar que, a partir, né, de diferentes propostas
políticas ideológicas, eles constroem diferentes histórias sobre o Brasil, né? E essa questão de embates de poder, né, que se faziam presentes no século XV são questões que se fazem presentes até os dias de hoje, né, e que nos permitem, né, lançar um olhar crítico sobre esses textos, que são muito mais do que textos históricos, mas são uma arena viva, né, e uma arena de disputa por terras no Novo Mundo. Isso lembra aquela questão de o texto não ser neutro, não é isso? Ou seja, o texto, o historiador, ao analisar aquele texto, não tem de tomá-lo como algo neutro, mas sim como imerso às asperezas linguísticas, discursivas, não é isso? Isso, porque essa questão de publicações no livro, né, principalmente no século XVI, também envolve um conjunto, né, de fatores, né, a questão dos patrocinadores, né, e essa questão de incentivar, né, um patrocínio, né, de colonização nessas terras do Novo Mundo, né, tanto o Peru Gandalf como Richard Hakluyt, eles pretendem, né, mostrar para os comerciantes e para os reis, né, que seria muito vantajoso, né, investir em expedições colonizatórias e exploratórias nas regiões do Novo Mundo, em especial o Brasil, né, e principalmente naquele momento histórico em que, com a descoberta do Brasil, o Brasil não havia sido efetivamente ocupado pelos ibéricos, pelos portugueses, e também, num outro momento, com a questão da morte de Dom Sebastião I, né, e aquele conflito de uma sucessão do trono português, e o Hakluyt percebe que aquele também era um período que os ingleses poderiam aproveitar para ocupar efetivamente o Brasil, né? Então, todos esses fatores, né, históricos, políticos, né, e também editoriais, né, de forma a satisfazer o desejo, né, e os interesses políticos dos patrocinadores dos livros, isso tudo, de certa forma, influencia, né, a forma como esses editores, né, projetam o Brasil nos seus livros.